Continuando, para eu dar dois exemplos para você sobre quando os dons já cessaram, os dons sobrenaturais já cessaram. Porque em Atos você vê Paulo ele praticando esses dons espirituais lá, até mesmo cura e coisas do tipo. E aí você pega agora em Timóteo, que é a última carta que Paulo escreveu, Timóteo. Ou seja, já passou de Atos e já é o fim do ministério de Paulo e é o que vai ficar em vigor por toda a dispensação da graça em força total. Você pega em Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, Paulo fala assim: não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí você junta esse versículo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Ora, o que esses dois versículos insinuam? De acordo com esse tema que a gente está estudando dos dons espirituais sobrenaturais de Deus. Olha, mas Paulo não tinha o dom de cura? Por que ele falou lá para tomar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades do estômago? E por que aqui ele falou que ele deixou Trófimo doente? Por que ele não curou ele? E por que ele está recomendando essas coisas como se fosse hoje em dia, né? Vai lá e toma um remédio, toma alguma coisa para você se sentir melhor. Você está doente, né? Infelizmente, né? A gente vai ter que passar por isso. Por que ele não curou? Por que ele não usou algum dom espiritual? Porque aqui a gente está em Timóteo, os dons a gente não está mais em Coríntios. Coríntios aqui ele está falando para eles falarem em línguas, para eles profetizarem. Mas antes dele falar isso em 1 Coríntios 14, antes em 1 Coríntios 13, ele alertou falando, vocês estão usando esses dons espirituais aí, mas eles vão cessar, vai chegar uma hora que eles vão cessar. Porque esses dons é só em parte. A gente está buscando alguma coisa que é o completo, o perfeito. Vai chegar esse tempo. Esse tempo chegou aqui em Timóteo, que já é as últimas cartas. Esse tempo já chegou, porque aqui, Timóteo é a última carta. Paulo ele encerrou. O cânone da Bíblia já foi completo. Aí os dons já não estão mais operando. Então, tem que entender, tem que buscar ler e reler e compreender o período de transição e de fluência constante dessa linha do tempo que é a Bíblia. Principalmente esse período do livro de Atos, que é o livro que os crentes fazem mais bagunça, com todo para poder definir o plano de ministério deles, como é que eles vão agir. E aí entender as 13 cartas de Paulo, entender a diferença de programas proféticos e a constante possível transição de circunstâncias para poder ter a operação de acordo, o mais correto possível, de acordo com o devido tempo. Então é simplesmente isso. Parece ser complicado, na verdade eu diria que é mais trabalhoso do que complicado. Trabalhoso porque você tem que realmente ler e reler e comparar versículo com versículo o tempo todo, contexto com contexto, entender, sempre tem em mente quem está falando, para quem está falando, o que está falando, em qual tempo está falando, e fazer a comparação e sempre fazer as medidas. Sempre assim. Que daí você e se possível tendo um texto da melhor qualidade possível, no caso aqui a Bíblia King James, você vai conseguir chegar numa conclusão. Então vamos avançar, porque agora eu vou ser mais específico ainda. Eu acho que já está um pouco escuro, né? Acho que agora eu vou usar o quadro. Acho que tá um pouco escuro. Eu vou fechar a janela ali, eu vou acender a luz aqui para ver se a iluminação fica melhor. Certo? Então, tendo em mente agora isso, em que por causa que você falou aqui
por causa que o que dá a entender do jeito que você está falando é que parece que você está interpretando como se o pastorado fosse um dom nesse sentido mais sobrenatural, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser pastor. Se a pessoa tem o dom, ela vai... Não, é qualquer pessoa que tenha vontade de ser, mas aí se tem a vontade, aí agora tem que se atentar quais são os requisitos. E antes de eu ir direto para isso, eu quero deixar agora estipulado uma coisa mais específica, porque agora isso vai ligar com a questão da mulher buscar um marido ou não, ou do marido buscar uma mulher. E aí vai juntar com a questão do pastorado e esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, vamos voltar agora para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, Paulo ele está lidando com questão de ordem na igreja de Corinto. Porque tudo, né? De novo, tá tudo interligado aqui. Então, aí Paulo ele vai agora usar aquela passagem famosa que muitos crentes também fazem um estardalhaço e à toa. Porque daí é aquela passagem das mulheres terem a cabeça coberta. Uau! O tanto de crente que eu acho que tem aí que faz uma confusão com relação a isso. E dá para entender, mas veja, o ponto é que a pessoa ela tem que buscar entender o contexto de verdade. Se ela não tem conhecimento da progressão, que um livro se encaixando no outro, quem está falando para quem, em qual tempo, ela vai olhar uma passagem isolada e ela vai ficar bitolada naquilo de forma desnecessária, completa. Então, vamos buscar entender agora essa passagem, porque essa passagem ela vai ser um pontapé para a gente poder agora chegar nesse ponto do pastorado. E principalmente do pastorado feminino e esse tipo de coisa. Eu não vou explicar tudo aqui de 1 Coríntios 11, porque, de novo, senão o negócio vai ficar... porque tudo se liga uma coisa na outra, senão eu vou ficar ad infinito aqui. Eu não vou ter fim. Eu preciso manter um foco. Eu quero tentar explicar tudo, mas eu não posso, infelizmente. Eu preciso ir ponto a ponto e ter um foco, enfim, e tema por tema. Então, mas o que eu quero atentar aqui em 1 Coríntios 11 é no versículo 3. Porque Paulo, o foco aqui não é o lance de cabeça coberta de forma literal. Paulo está usando isso como um exemplo, por causa que isso era uma tradição. Isso era uma tradição no judaísmo. E de novo, como tem judeus misturados com gentios aqui, faz todo sentido Paulo ele tá fazendo isso aqui nesse livro, que é o 1 Coríntios, para explicar para as pessoas na igreja aqui. Então, mas todo o foco aqui é ordem. A igreja de Corinto estava em desordem. Então, Paulo, no versículo 3, ele faz é o foco, é o ponto. Aí depois Paulo usa coisas físicas para tentar explicar as coisas espirituais. E faz sentido mais ainda para os coríntios, já que eles estavam tão ligados no físico assim, eles estavam tão ligados na carne. Paulo então usou exemplos carnais para poder explicar coisas espirituais para eles. Mas enfim, isso é uma coisa que Paulo... Enfim. Mas então aqui o ponto é o versículo 3. Versículo 3 de 1 Coríntios 11. Mas eu quero que saibas que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Esse é o ponto. Agora, fazendo jogo de referência cruzada aqui, estudo de referência cruzada, vamos pegar todo esse contexto e todo esse lance dessas palavras de cabeça, um é cabeça do outro, não sei o quê. E aí a gente vai agora ligar 1 Coríntios com Efésios. Vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 21.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. É o seguinte, ó, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 11, 3, que a gente viu, Paulo, ele fala um apanhado geral. Muitas pessoas... Agora eu vou começar a usar o quadro, eu acho. Eu vou tentar. Se você tivesse presencialmente, ia ser muito mais fácil fazer isso, né? Mas aqui agora vai ser complicado. Mas eu vou tentar. Aqui tá muito ruim pra eu fazer isso agora com a estrutura que eu tô aqui. Mas eu vou tentar. É o seguinte. Eu acho que talvez você já tenha visto... quando certos crentes vão tentar explicar isso, eles vão desenhar da seguinte forma. Eles vão falar que é Deus, aí Cristo, aí o homem e a mulher. Aí eles vão fazer assim, né? Eles vão fazer uma coisa assim. Isso está errado. Isso... Tá, o conceito geral pode até ter um sentido ok. Só que não é isso, especificamente, não é desse jeito simplista que Paulo tá falando em 1 Coríntios 3. Não é. Não é simplista assim. Paulo não está falando de uma estrutura de ordem só. Paulo, ele está falando, na verdade, de três coisas diferentes. E três coisas diferentes. Eu acho que infelizmente não vai dar pra usar o quadro, porque eu acho que tá muito ruim de ver, né? Acho que tá muito ruim de ver. Paulo, ele tá falando de três coisas, porque, ó, primeiro de tudo, ó, pontuação. No versículo 3, tá separado por ponto e vírgula ali. As coisas. Se você vê aqui, ó, quer ver, ó? Veja bem, ó. Mas eu quero que saibas que a cabeça de todo homem é Cristo. Essa é a primeira coisa que ele está falando. Todo homem. Eu vou tentar usar o quadro, porque isso aqui fica muito bom exemplificado no quadro. Vai estar... Eu vou tentar mostrar para você com o quadro. Ó. Então, o foco, primeiro... Ele está falando não só de uma coisa, aquela coisa simplista, mas ele está falando, na verdade, de três coisas diferentes. Então, vamos lá. E eu vou ligar isso com o Efésios que eu mostrei para você. Tenha paciência que você vai conseguir ver e entender. Primeiro, ó, ele está falando, ó, a primeira coisa que ele está falando, ó, a cabeça de todo homem é Cristo. Então a gente tem porque, ó, antes de eu anotar, qual que é o ponto aqui, ó? O ponto é o seguinte, o ponto é entender que Paulo está falando de cabeça e corpo, certo? Essa é a ilustração, e que o corpo se submete à cabeça. Essa é a estrutura de ordem que Paulo está querendo aplicar para os diferentes conceitos que ele está querendo abordar. Usando essa estrutura, certo? De que existe a cabeça e existe o corpo. E tem coisas que são categorizadas como cabeça e tem coisas que são categorizadas como corpo. E o corpo se submete à cabeça. Isso aqui é de se submeter. Enfim. Tá muito ruim de escrever aqui. Certo? Aí, sabendo que ele tá usando essa estrutura para poder falar o que ele está querendo falar, vamos então para a primeira coisa que ele está querendo então dizer. Deixa eu apagar isso para ter mais espaço aqui, que eu acho que eu vou precisar. Esse quadro é pequeno que eu tenho, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a cabeça de todo homem é Cristo. Então a gente tem
Cristo como cabeça, aqui em cima. Cristo. E aí, todo homem como sendo o corpo. Veja que aqui é importante entender. O primeiro erro que muita gente comete. Paulo acho que ele está falando aqui nessa primeira coisa que exclusivo do sexo masculino. Não. Ele está falando todo homem. Todo homem. Então, é todo homem. O que isso quer dizer? É só para o sexo masculino? Não. Isso aqui, essa estrutura, a cabeça de todo homem é Cristo. Ou seja, todo homem se submete a Cristo. O que é isso aqui? Isso aqui, eu vou até usar outra cor agora. Isso aqui, Paulo tá... A primeira coisa que Paulo tá querendo dizer. Isso aqui é com relação à igreja. A igreja, corpo de Cristo. Eu sei que deve estar muito ruim de ver. Mas a igreja, não no sentido físico, local, mas no sentido geral, como um corpo espiritual. Com relação ao programa ministerial de Paulo. A pessoa é salva, ela é colocada no corpo de Cristo. Ela crê no evangelho de Paulo, confia, no instante que ela crê 100% e confia 100%, entende o evangelho. Cristo morreu pelos pecados dela, foi sepultado e ressuscitou. No momento que a pessoa confia, acredita nisso, ela é colocada na igreja, corpo de Cristo. E agora, ela se submete a Cristo. Ela tá sujeita a se submeter a Cristo. Não como lei, mas, enfim, de acordo com o princípio da graça. Então, essa é a primeira coisa que Paulo está falando. Está falando da igreja. Não, aqui não é. Esse todo homem é homem e mulher. Não é homem e mulher. Todo homem. Não é só... o foco aqui não é o sexo masculino. Segunda coisa, no versículo 3. E a cabeça da mulher é o homem. Agora, vamos lá. É uma outra coisa que ele está falando aqui agora. A cabeça da mulher é o homem. Então, o homem, aqui você tem um homem como cabeça. Homem. E aqui a mulher. A mulher, certo. A mulher se submetendo ao homem. A mulher sendo o corpo e o homem sendo o cabeça. O que é isso aqui? O que eu vou escrever de vermelho aqui? Isso aqui é uma segunda coisa então que Paulo está falando. Paulo está falando aqui do casamento. Casamento. Você pode pôr entre parênteses, família. É uma segunda coisa. Aí tem a terceira coisa. Aí ele conclui o versículo 13 falando: e a cabeça de Cristo é Deus. O quê? O que é essa terceira coisa aqui? A cabeça... Então é Cristo como corpo e Deus como cabeça? Mas Cristo não é Deus? Eles não são a mesma coisa? Eles não têm a mesma autoridade? O que é isso aqui? Isso aqui está falando com relação à divindade. A divindade. Ou seja, é no princípio do âmbito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas enfim, bom, não exatamente no princípio da Trindade, porque isso daí aborda coisas mais específicas, mas o que está querendo dizer aqui é porque isso aqui, Paulo ele vai usar esses três conceitos para poder explicar como é que as coisas funcionam com relação à ordem. Qual que é o objetivo de tudo isso? É para poder ter ordem. Qual que é o objetivo de existir a submissão? A submissão nada mais é do que se sujeitar, do que você deixar a pessoa te dar o comando.
para poder existir fluidez de ordem, de dinâmica para as coisas fluírem. Porque se você está num grupo de pessoas e todo mundo quer dar ordem, vai ficar num ciclo infinito de todo mundo querendo dar ordem e aí nada é feito. Então Deus ele veio e para cada coisa específica, Deus estabeleceu qual que é a ordem para poder as coisas fluírem. Na igreja, de modo geral, todo mundo que é salvo, homem e mulher, todo homem, ou seja, homem e mulher, se submete a Cristo. Cristo é que tem as ordenanças e a gente busca nele, a gente se sujeita a ele. No casamento, a mulher se sujeita ao homem. Como que isso funciona? Muita calma. Não, agora, eu espero que você não tenha nenhum resquício de filosofia feminista ou algo do tipo, porque se você tiver, ou se qualquer pessoa tiver, principalmente mulher, já vai começar a ficar muito perturbada com isso, mas eu vou explicar que não precisa, não tem razão nenhuma para ficar perturbado com isso. Eu já vou lá, já vou adentrar. E aqui na divindade, Cristo se submeteu a Deus quando ele, embora eles tenham o mesmo poder, por causa que eles são um só juntos, eles são ambos Deus, eles são ambos um só Deus juntos, mas Deus Pai e Deus Filho, cada um tem um papel específico. E o Filho se submete ao Pai. Assim como o próprio Cristo, quando estava em carne, ele se submeteu. Ele tem a passagem famosa lá que quando Cristo estava em carne, né, nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Cristo ele falou, não a minha vontade que seja feita, mas a vontade do Pai. Porque ele veio com uma missão específica, para cumprir uma coisa específica. Enfim, seguindo as ordenanças do Pai. Então, é para ter ordem, certo? Então, certo, em 1 Coríntios 3, a gente vê Paulo falando isso, colocando isso de modo geral, de forma direta. E aí a gente junta com o Efésios 5, Efésios 5, do versículo 21 em diante, a gente vê daí agora Paulo começando a fazer um contraste do casamento com a igreja, corpo de Cristo. Que assim como essa dinâmica acontece no casamento, a gente busca o nosso padrão na igreja, corpo de Cristo e também na divindade. Então veja, eu vou tentar explicar isso para você agora. Muito bem, voltando lá, em Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça... o marido é a cabeça da esposa, certo? Aqui. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá. Certo. Porque o marido é a cabeça da esposa, certo? Aqui. Como também, veja, ó, como também Cristo é a cabeça da igreja, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele fazendo o contraste do casamento, marido, cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Que a gente viu lá em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 11, 3, Paulo ele simplesmente fala. Ele fala direto, ó, existem três coisas que existe para... que tem uma ordem nessas três coisas. Que um é a cabeça do outro. Que um é a cabeça e o outro é o corpo. Que daí tem essa submissão para poder ter a ordem das coisas para funcionar. Existem três coisas. Aí aqui em Efésios, Paulo começa a dar uma explicação mais aprofundada de como que essas coisas funcionam, fazendo a comparação dessas coisas. Então você vê que em Efésios realmente se comprova que lá em 1 Coríntios Paulo estava falando de realmente três coisas diferentes. Você vê, esse é um exemplo que você vê quando você faz o estudo correto da Bíblia, buscando fazer a comparação de versículo com versículo, de versículo com versículo, palavra com palavra, usando o conceito das referências cruzadas, você vê de verdade a própria Bíblia se explicando. Você não precisa ir para coisas extras bíblicas, a própria Bíblia se explica. Enfim, então... Continuando, ó.
Ah, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí ele continua: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja. Ele está o tempo todo fazendo a comparação entre a igreja, corpo de Cristo, com o casamento, família. Como a igreja, assim também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Tá vendo? O marido ama a esposa como a seu próprio corpo. Por quê? Porque ela é o corpo dele. Não é, o conceito não é esse, que ele é a cabeça. Aqui a cabeça, aqui é o corpo. É uma coisa só. Aí você vai para aquela passagem que fala que eles são uma só carne. É uma só carne. Que é em Gênesis, né? Que fala que Adão e Eva eles são uma só carne. Por quê? Porque aqui, ó aqui é o conceito, o Paulo explicando. Por que acontece isso? Porque é esse conceito aqui, ó. Um é a cabeça e o outro é o corpo. Eles são uma só, é uma só coisa. Que agora eles estão juntos, mas precisa ter uma ordem para isso se ordenar. O corpo não manda na cabeça. Mas de novo, a gente vai chegar mais certo, porque você que ainda mais você que é mulher, você talvez, né, pode ficar um pouco perturbado, principalmente na cultura atual que a gente está hoje, com tantas influências de doutrinas de diabos, e o feminismo sendo uma delas. Né? Porque, como assim? Como assim? Eu não posso aceitar. Quer dizer que eu não posso mais ter vontade própria, eu tenho só que seguir ordens de um homem? Muita calma. Vamos ponto por ponto aqui. Não é assim. Não é assim. Tá vendo? O problema é que as pessoas elas vão para um extremo ou para outro extremo e aí elas fazem bagunça. Você tem que ter... Quer ver? Ó, antes de eu continuar isso aqui, deixa eu rapidamente pegar uma passagem do Velho Testamento agora. Deixa eu ir para... Quer ver? Ó, se você puder, abre em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículo 4. Acho que é isso, deixa eu ver. Não, versículo 3. Versículo 3 em diante. Ó. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 em diante. Filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser inquirido em tudo por eles? Portanto, fala a eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: todo homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos no seu coração e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto estão todos afastados de mim através de seus ídolos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que agora eu trouxe Ezequiel, um livro muito antigo do Velho Testamento? Porque, de novo, assim como Paulo diz lá no final de Timóteo, que toda a escritura é digna, né, para poder ensinar, para poder instruir, porque existe a diferença de doutrinas específicas que nós adotamos, que são aplicáveis para o momento que a gente está vivendo atualmente. E existem verdades universais, doutrinas, ensinamentos universais, que é verdade em todo tempo. O que eu estou buscando aqui em Ezequiel agora para falar para você, eu não estou buscando uma coisa específica,
pra falar, vai lá e aplica isso aqui agora. Não, muita calma. Eu tô agora... O meu ponto agora é falar de uma verdade universal, que é o quê? Com relação aos ídolos no coração. O que eu tô querendo dizer quando eu li toda essa passagem de Ezequiel? Eu tô querendo dizer o seguinte, e juntando com isso que eu tô tentando explicar, quando eu falei que, né, certas mulheres, elas olham, com a cultura que elas têm hoje, elas olham para isso aqui, a mulher se submetendo ao homem, uau, elas falam, isso é um absurdo. Isso é um exemplo que a Bíblia é datada, que a gente não pode confiar na Bíblia, que a Bíblia... Enfim, várias coisas erradas que vão falar. O ponto é o seguinte, a cultura atual, se você se deixar levar pela cultura atual como a sua autoridade, isso é uma forma de estabelecer um ídolo no seu coração, em vez de levar em consideração a palavra de Deus. Se você vai para ler a Bíblia com pré-estipulações, seja da cultura, seja de algum autor extra-bíblico, fora de contexto ainda por cima, sem levar em consideração o contexto da Bíblia como a autoridade, você então está indo para a palavra de Deus com um ídolo no seu coração. E aí Deus, assim como ele disse lá em Ezequiel, se você fazer isso, Deus ele vai responder para você de acordo com esses ídolos. Ou seja, tem um outro exemplo aqui que eu acho que é o mais fácil de ver isso. Muitas pessoas vão na Bíblia, estudar a Bíblia, querendo achar erros. Elas abrem a Bíblia e falam, eu vou encontrar erro na Bíblia. Eu vou encontrar erro na Bíblia. E você percebe que isso é um ídolo que você colocou no seu próprio coração. Não é a verdade, é uma mentira. Se você vai para a Bíblia com essa índole, você vai encontrar erro. Por quê? Porque tem contradições. Mas como é que você resolve as contradições? Eu já não te mostrei uma contradição que o próprio Paulo comete com ele mesmo. Lá em 1 Coríntios e depois em Efésios, ele se contradiz. Em 1 Coríntios ele fala para não se casar. Em Efésios, ele fala para se casar. A gente está em Efésios, quer ver? Ó? Vai para Efésios... não é em Efésios, é em Timóteo. Quer ver? Se você quiser abrir em Timóteo... Timóteo... 1 Timóteo. Deixa eu ver se é 1 Timóteo. Sim, ó. Se você abrir... você está em Efésios agora. Vai um pouquinho para frente, bem rápido, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, ó. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Sabe? Aí tem mais o contexto aqui. Mas você percebe que é uma contradição? Então, como é que resolve essas contradições? Porque daí se você vai com o intuito de querer achar contradições e ver e falar que isso é erro, você vai encontrar. Mas por quê? Isso é um ídolo pré-estabelecido. Você tem que ir, na verdade, sem esses tipos de ídolos. Tem que falar assim, não, eu vou buscar entender. Deus, eu sei que Deus é verdade. Deus não vai falar uma contradição que não vai ter solução. Se tiver contradição, tem como solucionar. Então, essa é a forma de você não ir com ídolos para com Deus. Então qual que é o ídolo da questão aqui? O ídolo da cultura feminista, ou sei lá o que, ou de qualquer outra filosofia, que fala que não, mas isso é um absurdo a mulher se submeter ao homem. Isso tem que estar errado. Isso é um ídolo, você percebe que isso é um ídolo no coração da pessoa. Não, deixa Deus falar. Procura no contexto de verdade, no todo o contexto de verdade, com relação a esse tema, para poder buscar o esclarecimento real. Não vai já achando que isso é errado. Mas aí só de você já ver isso aqui, a pessoa já vai descartar. Não. Então, o que realmente isso aqui significa? Primeira coisa. Quando fala quer ver, ó, vamos voltar então agora, volta para Efésios. No capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, né? Fazer a comparação aqui das duas entidades aqui. Sendo ele próprio o salvador do corpo.
certo? O salvador do corpo. Você vê que tudo se encaixa em toda essa dinâmica do contexto. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas a seu marido. Primeira coisa, aqui que a gente vê no versículo 25. Não, no versículo 24. As mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Primeira coisa, não é a mulher ser sujeita a homem. É ser sujeita ao marido. Marido. O homem é a cabeça da mulher, mas é no sentido que o homem aqui ele tá ocupando a posição de ser o marido. Então não é toda mulher que existe está abaixo do homem. Para começo de conversa não é isso. O ponto não é quem que é o melhor. Nunca esse é o ponto. O ponto é simplesmente existe uma ordem para as coisas funcionarem. Então aqui nesse conceito o homem não é qualquer homem. Não é simplesmente o sexo masculino. É o homem, o sexo masculino, mas é o homem, o marido daquela mulher. Então é um homem específico. Vamos continuar. As mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25. Maridos, agora ele falando para maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, no versículo 25, então. Então aqui ele está falando agora para os homens. Homens, vocês sigam o padrão. É aqui que agora começa a entrar o padrão, fazendo o contraste dessas três coisas que a gente viu lá em 1 Coríntios, que agora Paulo ele explica melhor aqui em Efésios. Homens, o padrão de vocês é Cristo, sendo o cabeça da igreja. Certo? E qual que é o padrão da mulher? O padrão da mulher é Cristo também. Mas Cristo, como é na divindade, Cristo se submetendo a Deus. Aqui, ó, você consegue agora ver a conexão. A conexão é desse sentido. Esse aqui é o quadro mais completo com relação a esse ponto específico. Eu vou continuar. Vamos continuar para conseguir ficar mais claro. Aí agora ele falando, para marido, assim como Cristo faz com a igreja, o homem tem, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem seja o cabeça da mulher. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar ela a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria esposa como a seu próprio corpo, porque é o corpo. Ele é a cabeça, esse aqui é o corpo. É uma coisa só, é uma carne só. Versículo 28, né? Amar a esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tá vendo? Continua o tempo todo esse contexto. Cabeça, corpo. Cabeça, corpo. Como Cristo a igreja. O homem e a mulher no casamento. Ele está fazendo o tempo todo esse contraste aqui da igreja, corpo de Cristo, com o casamento, na família. E também ele vai fazer ele acaba fazendo com a divindade, porque Cristo se submetendo a Deus na divindade é o padrão da mulher, assim como Cristo nesse ponto aqui. Assim como o homem, o padrão também é Cristo, mas é nesse ponto aqui. Então, continuando, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Aqui, ó, tá vendo? Ó? No versículo 31 fala de ser uma só carne, que eu tô falando tanto aqui. Porque de fato é uma estrutura só. Só que, assim como essa estrutura aqui, o nosso corpo tem a cabeça manda no corpo, não é o corpo que manda na cabeça. A mulher representa o corpo, o homem representa a cabeça, assim como também é na igreja, como é na divindade. Você está percebendo o que Paulo está querendo dizer, fazendo toda essa comparação desse jeito. Enfim, continuando.
Versículo 32. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tá vendo? É um grande mistério isso. É agora que a gente, através do ministério de Paulo, a gente está começando a entender esses mistérios e o mistério de modo geral, né? Que na verdade é o corpo de Cristo. Que daí a partir disso, o corpo de Cristo é a igreja. Que a partir disso a gente começa a entender tudo. Tudo o outro. Paulo tem uma outra passagem que ele fala, eu esqueci onde é agora, deu branco, mas o que ele fala? Escutem o que eu estou falando, que daí Cristo vai dar um entendimento a vocês em todas as coisas, através de mim, através de Paulo. Enfim, mas continuando, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie o seu marido. No 6 aí ele fala para filhos e tal, porque continua. Mas aqui, mantendo o foco aqui, o ponto é que existe uma ordem aqui. Não é que tudo que o marido falar para a esposa tem que seguir. Ele está falando que tem que ser no Senhor, tem que ser assim como Cristo faz com a igreja. Cristo fala para a igreja fazer coisa errada? Cristo fala para a igreja ser uma escrava? Ele fala para... Como é que Cristo age hoje em dia através das doutrinas do apóstolo Paulo? É impondo a lei? É impondo a lei? É exigindo? É falando, faça isso e você recebe bênção, não faça, eu te amaldiçoo, faça desse jeito, de qualquer jeito. Não só tem ordem específica para fazer, tem uma coisa específica, tem jeito específico de se fazer, como não é nesse sistema que funciona que se você fazer, você ganha bênçãos, se você não fazer, você não ganha. Não, a bênção já é dada, de graça. Nesse ponto aqui, da igreja, Cristo já deu tudo para todo homem e toda mulher, que é a igreja, que é o corpo dele. Tudo já foi dado, a salvação, nós já temos a salvação, todas as bênçãos espirituais nós já temos acesso a elas. A gente vai ter elas em sua plenitude quando a gente fizer a passagem, né? Quando a gente morrer e ganhar o nosso corpo celestial. Mas mesmo antes de ganhar o nosso corpo celestial, mesmo antes da morte nossa e da nossa ressurreição, nós já temos acesso agora, por causa da salvação, por causa que nós cremos no Evangelho do apóstolo Paulo, especificamente do sacrifício de Cristo na cruz, para pagar todos os nossos pecados da ressurreição dele. Crendo nisso, nós já temos acesso, tudo já foi dado para nós. Então, Cristo sendo cabeça, nós crendo nele, ele já deu tudo para nós. Então nós já temos todas as bênçãos através dele. Já temos que ter tudo isso. Então nós reverenciamos ele por causa disso. Então, tá falando, a instrução de Paulo não é para o homem